Alô? Não, coração, você nem precisa ligar a TV, tá bom? Vai só em configurações e passa o som para o microfone. Se ele já tiver, ótimo, só isso, tá bom? Bom dia para todos aí, todo mundo ouvindo direitinho? Alô, alô, e aí, vocês estão ouvindo bem? Sim, professor. Ótimo. Ouvindo direitinho? Ótimo, muito bem.
Eu não ouvi a voz de nenhum de vocês ainda, né? Mas vocês estão ouvindo bem, é isso? Estou ouvindo bem, professor. Bom dia. Eu acho que ele não está ouvindo a gente, não. Também acho que não. Bom dia, professor. Não ouvi o André, não. Não? Estou ouvindo, mas eu não estou ouvindo vocês. É. Bom dia, Caine. Bom dia, Diego. Alguém pode me dar o ar da graça de falar bom dia? Para eu tentar ouvir aqui? Bom dia. Agora eu ouvi. Como é que vai? Tudo bem aí, não? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo, obrigado, viu? Imagina. Bom dia, professor. Tudo bem? Fala, Aninha, tudo bem? Aninha, A gente estava falando, professor, mas o senhor não estava ouvindo. mas é a caixinha aqui que ela tinha que ficar deitadinha para eu poder ouvir vocês e dar contato. Bom dia, professor. Fala, Caiane, tudo bem, querida? Tudo bem? E o senhor? Tudo bem também, que nem vocês, cansado, com sono, mas isso faz parte. Aninha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou começar a responder suas questões hoje, tá bom? É que você mandou uma batelada, então vou começar a responder hoje, tá? Fica tranquila que você vai receber as respostinhas, tá bom? Fica tranquilo, tá? Tá bom, professor, tranquilo. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, vamos lá ou não? Vocês não vieram para ter aula? Vieram, né? Então vamos lá. Bom, queridos, admitir, ainda tem gente aqui para entrar. Bom, queridos, primeira coisa que eu gostaria de falar na abertura aí da aula, na introdução, para vocês poderem acompanhar bem, é que o sistema sensorial, ele não existe, né? Não existe sem o sistema nervoso. Então, na verdade, o sistema sensorial, ele é resultado do quê? De uma diferenciação, de uma especialização de algumas estruturas nervosas, tá bom? Então, sempre que você tiver que usar a palavra receptor sensorial, né? Certo? Como está no slide aí, associados a perceber estímulos específicos, né? Certo? Estímulos químicos, no caso do olfato, do paladar, estímulos mecânicos, no caso da pele, né? Os mecanorreceptores, estímulos associados com variação aí de temperatura, né? Estímulos associados à luz, fóton, né? Os fotorreceptores, equilíbrio, audição, enfim, todo e qualquer receptor sensorial, guarde na cabecinha de vocês que ele é um neurônio modificado, tá bom? É um neurônio modificado. Então, você vai ter ali terminações nervosas, certo? Que são capazes de traduzir aí quer dizer o quê? Converter o estímulo em impulso nervoso e encaminhar até o sistema nervoso central, tá bom? Agora, você tem que aplicar algumas ideias que a gente já falou com você.
Como o impulso nervoso ele é deslocado num único sentido no neurônio, que é dendrito, corpo celular, axônio, essas terminações nervosas que vão perceber os estímulos e fazer essa conversão, está na cara, são os dendritos. Todo mundo compreendeu bem esse início? Tranquilo para todos? Se não ficou, por favor, perguntem. Tá certo? Então, quer dizer, receptores são neurônios modificados e as terminações desses neurônios que vão ser capazes, né, de converter, de transformar o estímulo em impulso nervoso são os dendritos. E a partir daí você vai ter o quê? A transmissão, né, do impulso nervoso, no nosso caso de maneira saltatória, por conta da bainha de mielina, até os centros nervosos. Tá bom? No centro nervoso, que vai ser responsável pela interpretação, né, das sensações, né, nós estamos falando de quem? Do encéfalo, principalmente, né, do cérebro, que tem áreas de interpretação. Áreas de interpretação, né, chamadas córtex. Córtex que estão na superfície do cérebro. Então, córtex visual, córtex auditivo, tá certo? E por aí vai. Muito bem. Tudo bem? Outro ponto super importante é que os receptores são sempre específicos para perceber estímulos também específicos, certo? Então, o que nós vamos ter é fotorreceptores, né, percebendo estímulos e gerando impulsos nervosos apenas com a luz. Tudo bem? Certo? Então, isso é muito importante. Quimioreceptores, percebendo apenas estímulos químicos, tá? Substâncias em solução, tá? Seja no nariz, seja na boca, né? Para poder convertê-los em impulsos nervosos. Tá bom? Tudo bem até aí, queridos? Tranquilo? Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos falar, então, do olho. Agora, tem um ponto super importante que é muito, muito básico e que você não pode se distrair e perder pontos. Então, vamos lá. Como chama, né, o sentido? O sentido, né? Certo? Então, a gente percebe estímulos, porque temos estruturas adaptadas a um determinado sentido. Como chama o sentido? Visão. Sentido da visão. Sensação óptica. Tudo bem? Certo? E a estrutura, o olho. Tá bom? Sempre assim, tá? Então, no caso da visão, a estrutura responsável por perceber estímulos fóticos, luminosos, tá certo? E convertê-los em impulsos nervosos é o olho. Então, está aqui um olho, né? Visto internamente, né? E você vai perceber que existem aqui estruturas importantes. Então, por exemplo, a primeira estrutura importante é a córnea, né? É a córnea, que permite, né? Ela é transparente, ela permite a passagem, né? Dos raios solares, tá certo? Dos raios luminosos, né? Não precisa ser exatamente só o sol, tá bom? Muito bem. Então, a córnea, né? Ela é uma membrana transparente na frente da lente, que é o cristalino ou lente, tá? Quando eu falo lente, é a mesma ideia que você vê em física, tá bom? Mesma ideia. É uma lente que vai permitir o quê? Que os raios sejam agrupados, uma lente convergente, né? Que os raios sejam agrupados, né? Para uma determinada parte do olho que vai ser sensibilizada e converter, né? Esse estímulo em impulsos nervosos. Muito bem. Só que, além dessa entrada, dessa parte anterior do olho, que é a córnea, que é transparente,
nós temos o que aqui? Bastante importante. Uma abertura. A abertura é o pretinho do olho, tá? No meio. É o pretinho, que é a pupila. Tudo bem? A pupila, queridos, ela pode, né, dilatar e ela pode o quê? Contrair, tá certo? Então, o que que nós vamos ter? Atenção. A córnea é uma membrana transparente que está na frente do olho e que vai permitir que os raios luminosos entrem no olho. Agora, quem vai controlar a quantidade de raios que efetivamente vai passar para dentro do olho e incidir sobre a lente ou cristalina é a pupila. Então, se a pupila está dilatada, está bem aberta, você vai ter uma grande quantidade de raios luminosos incidindo sobre o cristalino ou lente. Tudo bem? Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer por um reflexo, não é algo voluntário, certo? Não é, é um reflexo. Isso vai acontecer quando o ambiente estiver com pouca luz. Então, quer dizer, uma adaptação a essa situação de escuro é dilatar a pupila para que a maior quantidade possível de informação luminosa possa passar para dentro do olho, atravessando a lente ou cristalino. Tudo bem? Em ambiente escuro, então, né, o reflexo é o quê? Dilatar a pupila. Tá certo? Muito bem. Quando o ambiente está muito claro, o que que acontece? A quantidade de raios luminosos, ela pode excitar tanto a retina que você fica com muitas manchas, certo? E aí você perde a nitidez da imagem. Então, qual é o reflexo? É fechar, é contrair a pupila para que um número menor de raios, então, incida sobre o cristalino ou lente. Tudo bem? Então, você tem aqui uma camada, né, que envolve todo o olho, tá certo? Que é transparente na região anterior. Essa parte transparente na região anterior recebe o nome de córnea. A córnea não é um elemento óptico, ela simplesmente, né, vai permitir que o raio luminoso atravesse-a, tá certo? E incida sobre a pupila, né? Atravesse a pupila, também a abertura, tá? E incida sobre a lente ou cristalino, tudo bem? Entre a córnea, né? Olha que interessante. Entre a córnea e a pupila existe uma cavidadezinha, tá certo? Essa cavidadezinha ela tem líquido. Então, esse líquido vai permitir, né, que os raios luminosos sofram refração, tá certo? E incidam, né, de maneira mais convergente sobre a pupila e depois sobre o cristalino. Tá? Então, você tem elementos ópticos aí que permitem que os raios luminosos todos, né, converjam, né, para a retina. Tudo bem? Muito bem. O cristalino, queridos, o cristalino é uma lente, certo? E essa lente, olha que interessante, ela recebe, né? Ela recebe, né, a inserção de ligamentos, tá certo? Então, quer dizer, o cristalino, ele pode, né, ele pode se deslocar, e isso é perigoso, né? Tá certo? Então, quer dizer, você tem aí o cristalino, certo? Seguro, apoiado por ligamentos, importante. Não são músculos, mas são ligamentos, conjuntivo, tá certo? O que que acontece? O músculo está na frente. Lembrando que a pupila pode dilatar e contrair por conta de uma musculatura que você tem aqui, tá certo? Lisa, musculatura lisa, porque ela é involuntária. Tudo bem? Ao redor da pupila, nós temos a íris, que contém o quê? Pigmentos, né? Então, se fala, o olho é castanho, o olho é verde, o olho é azul, né? Então, nós estamos falando da íris, da pigmentação da íris, tá bom? Muito bem. Logo após o cristalino, nós temos uma grande câmara, tá? Uma grande câmara, também com líquido, tá? Então, aqui eu tenho humor
aquoso, líquido, e aqui o humor vítreo. De novo, né, esse líquido vai permitir o quê? Refração e que uma convergência dos raios para a camada interna do olho, onde existe o quê? Fotorreceptores. Quem são os fotorreceptores? Né? Os cones e os bastonetes. Cones e bastonetes são neurônios modificados, muito modificados, especializados para perceber estímulos luminosos. Cone, uma visão muito nítida, beleza? C de cor, cones, cor, beleza? Bastonetes, né? Seria a visão preto e branco, tá bom? Muito bem, variações de cinza, né? Tá? Então, o que acontece? O raio luminoso incide sobre o olho, atravessa a córnea, atravessa o humor aquoso, né? Converge, atravessa a pupila, né? Se eu tiver no escuro, a pupila vai estar dilatada, se eu tiver no claro, a pupila vai estar contraída, tudo bem? Atravessou a pupila, o que acontece imediatamente? O raio luminoso incide sobre a lente ou cristalino, sofrendo o quê? Convergência de novo, né? Para que possamos ter uma imagem, né, mais nítida sobre a retina. Até chegar na retina, você tem novamente o humor vítreo, que vai permitir o quê? Nova convergência, tá certo? Muito bem. A grande ideia é que os raios, né, incidam sobre esta camada amarelinha aqui, ó, tá certo? Esta camada amarelinha, né, que é a retina, coberta, forrada, constituída pelos fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Tudo bem? Ficou claro? Agora, olha que interessante. Toda essa camadinha amarela aqui, que é a retina, tá certo? Que é forradinha aí pelos fotorreceptores, tudo isso tem comunicação com vias nervosas que tem que ir para o córtex visual. Então, quer dizer, vai sair com certeza do olho um nervo, um conjunto, tá certo? Um conjunto de fibras nervosas, tá? Organizado, um conjunto de fibras nervosas organizadas. As fibras nervosas são os conjuntos de prolongamentos, né? Que são os axônios, tudo bem? Uma fibra nervosa não é exatamente um neurônio, mas vários conjuntos, né? Conjunto de vários axônios formam uma fibra nervosa. E o conjunto das fibras nervosas formam um nervo óptico, o nervo, nesse caso, o óptico. Então, o que nós temos aqui, querido? Nós temos todas essas terminações aqui, né, sendo unidas e formando o nervo óptico. Isso quer dizer o quê? Que existe um ponto na retina, tá certo? Que não, aliás, no interior do olho, né, no interior do olho, que não apresenta fotorreceptor. É simplesmente a inserção de todas essas terminações nervosas, formando o nervo óptico que vai até o córtex visual. Então, neste ponto aqui, o que acontece? Eu não tenho fotorreceptor. É o que a gente chama de ponto cego. Então, se o raio luminoso, né, cai aqui, ele não vai incitar, eu não vou ver. Tudo bem? Certo? Então, isso é bastante importante. Tudo bem? Certo? Então, de modo geral, essa é a estrutura do olho, tá? Então, uma camada transparente anterior, né, chamada córnea, que é atravessada pelo raio luminoso. Logo em seguida, o humor aquoso, que permite uma refração, certo? Para quê? Para que os raios atravessem a pupila, que vai estar dilatada, tá? Na ausência de luz, e vai estar o quê? Contraída com muita luz. Tudo bem? A partir do momento que o raio luminoso entrou pela pupila, ele está dentro de todo o conjunto óptico do olho. E aí o que acontece? Ele incide sobre a lente ou cristalino, converge, tá certo? Atravessa depois o humor vítreo, essa câmara grande aqui que nós temos no olho, tá? E daí você vai ter a inserção dos raios luminosos, tá certo? A incidência, desculpe,
dos raios luminosos sobre a retina, formando a imagem, né? Aliás, estimulando essa camada de fotorreceptores, estimulando, gerando o quê? Um impulso nervoso. Esse impulso nervoso é encaminhado pelas terminações, formando as fibras, né, que se unem no nervo óptico, que vai até o córtex visual. Interpretação, certo? Interpretação. E aí, eu acabo entendendo qual foi a visão, né, formada. Se é uma visão pequena, se é uma imagem pequena, se é uma imagem grande, se ela é invertida ou não. Eu tenho todos os ajustes, as acomodações para interagir, né, interagir com o objeto de uma maneira super eficiente. Tá bom? Essa que é a ideia principal, então. Ficou claro para todos, queridos? Vamos lá. Ficou? Tudo bem? Ótimo. Então, olha que legal aqui, ó. Você está fazendo um transplante de córnea, né? Então, você está tirando a córnea, né? Que é a parte aqui, ó, como eu falei para vocês, né? Da frente, né? Camadinha transparente que permite a entrada do raio luminoso, tá certo? Atravessado, né? Daqui para cá você está vendo a esclerótica, branca, bem vascularizada, né? E a parte da esclerótica, né? Bem na frente aqui, ó, tá certo? Da pupila, do cristalino, transparente, é a córnea, tá bom? A córnea pode ficar opaca, né? Com uma doença chamada catarata. Ela pode ficar manchadinha com uma doença chamada conjuntivite, tá certo? Tá bom? Tá? Então é isso. Então dá para tirar, né? Dá para colocar, tá? Muito bem. Lá dentro nós temos então a retina, né? Que é onde você encontra os fotorreceptores, tá bom? E aí o que que acontece? Eles convertem o estímulo luminoso em impulso nervoso que é levado pelo nervo óptico até o córtex visual, tá? Onde ele é o quê? Interpretado e você passa a saber exatamente qual é o significado daquele objeto que foi iluminado. Se o objeto não estiver iluminado, você não consegue vê-lo. Tudo bem? Qual é o significado dele para você? Se é uma comida, se é perigo, tá certo? Se é um objeto que você vai manipular, enfim. Se é um outro organismo da mesma espécie, uma pessoa conhecida, né? Por aí vai, tá? Então aqui, ó, de uma maneira muito simplificada, né? O raio luminoso atravessando a córnea, depois uma pequena câmara com líquido, humor aquoso, permite uma refração, entra, né, certo? Pela pupila, tudo bem? E aí o que acontece? Incide sobre a lente ou cristalino, né? Sofre a convergência, atravessa o quê? Novamente, um líquido, que é o humor vítreo, uma câmara grande interna do olho, e aí vai incidir sobre a retina. Tudo bem? Sobre a retina. Muito bem. Então, incidindo sobre a retina, o que que você vai ter aqui? Células, né? Que são capazes de transformar o estímulo luminoso em impulso nervoso. Tá certo? Quem são? São os fotorreceptores. Então, a retina é a parte mais importante, tá certo? Em termos sensoriais do olho. Tá claro? Não? Existem pessoas, por exemplo, que têm degeneração da retina. Isso quer dizer o quê? Que a degeneração da retina, ela significa que eu estou perdendo a capacidade de transformar o estímulo luminoso em impulso nervoso, ou seja, eu estou perdendo a capacidade de enxergar. Enxergar mal é uma coisa, perder a capacidade de enxergar é outra, entendeu? Então, existem os defeitos visuais, certo? Se eu, por exemplo, não consigo focar direito, se eu não consigo enxergar lá longe, se eu não consigo enxergar aqui perto, se dois objetos se misturam, né? É outra coisa, você está entendendo? Então, aí o problema é um problema de lente, né? É um problema de lente, de cristalino,
Você entendeu? Agora, se eu não consigo transformar o estímulo em impulso nervoso, eu não consigo interpretar no córtex visual, então não estou enxergando. Entendeu? Então, a retinose, a retinoblastose, você entendeu? É um problema muito sério. Então, a degradação da retina significa que eu estou perdendo a capacidade de enxergar. Existem doenças genéticas, né, que são progressivas e são tristes, né, porque você não tem o que fazer. Você entendeu? Você não tem o que fazer mesmo, né? Tudo bem, queridos? Tranquilo? Vocês estão aí? Tá? Muito bem. Existe um ponto, né? Um ponto na retina onde eu tenho a maior concentração de fotorreceptores, tá? Essa localidade, né? Esse ponto de maior concentração de fotorreceptores recebe o nome de fóvea, tá bom? Fóvea. E na fóvea, o que acontece? Eu só tenho cones, ou seja, fotorreceptores associados à visão de cores. Então, é o local da retina de maior acuidade visual. O que quer dizer isso? Que eu tenho a melhor visão, o melhor foco, a melhor distinção de pontos, entendeu? O melhor contraste, tá certo? Tudo bem? Ficou entendido? Bastante importante, né? Legal. Em termos do olhinho, vamos lá, para você ver onde está a fóvea. Aqui, ó. A fóvea, ela está acima, né, do nervo óptico, tá certo? No fundo do olho, né, no fundo do olho, né? Então, quando você faz exame de fundo de olho, né, na verdade é para tentar identificar a fóvea, né? Qual é a sua capacidade, né, de melhor visão, entendeu? Então, quando você tem uma capacidade de melhor visão dentro do padrão, ótimo, né? Não quer dizer que pode esperar uma retina funcionando bem. Quando você tem uma capacidade de melhor visão média, né? Média, isso já requer cuidados, entendeu? Então, você precisará fazer algum tipo de tratamento, né? Para preservar o olho, para manter a integridade do olho, por exemplo. Tá? Então, se o melhor local, se a melhor visão é boa, ótimo. Se a melhor visão é média, você já tem que tomar cuidados. Tudo bem? Essa é a ideia. Isso é para informar vocês, né? Para ilustrar a aula, não exatamente questão de vestibular, tá bom? Certo? Então, olha aqui que importante, né? Então, você tem o olho, né? Como eu falei, de novo, né? Para a gente ir encerrando, né? O olho, ele é revestido, ó, por uma camada branca de conjuntiva, aqui está o olho fora, né? Certo? Uma camada branca de conjuntiva, chamada esclerótica. Na região anterior, na frente, a esclerótica é transparente, permite a passagem do raio luminoso e recebe o nome de córnea, beleza? Muito bem. Logo abaixo da córnea, eu tenho o líquido, né? É o humor aquoso, né? Ele permite uma refração, uma concentração dos raios, para que uma quantidade mínima importante de raios luminosos atravesse o quê? A pupila, tá certo? Que vai estar dilatada em condição de pouca iluminação ambiental, e vai estar o quê? Contraída em condição de bastante iluminação ambiental. A partir daí, então, esse movimento da pupila é um reflexo, não é voluntário, é importante que você saiba, tá certo? E a partir daí o raio luminoso incide sobre a lente ou cristalino, tá certo? Ao incidir sobre a lente ou cristalino, o grande objetivo qual é? Convergir os raios para que você garanta, né, uma maior nitidez, para que você garanta um estímulo, né, um maior número de estímulos sobre um número, né, reduzido ali de células, né, para que você consiga o quê? Ter bastante estímulo e conversão em impulso nervoso. A câmara interna do olho, né, é grande, chamada de humor vítreo, preenchida por um líquido, né, e aí você tem uma camada interna
revestida de neurônios e de fotorreceptores, chamada retina. Os fotorreceptores importantes são dois tipos, os cones, de maior acuidade, que vão te dar uma maior nitidez, contraste, importante, foco, né? Que vão ser estimulados pelos raios luminosos coloridos, tá certo? Então, visão a cores, né? Então, se o indivíduo é daltônico, tá? Daltônico, ele vai ter o quê? Problema na produção de pigmentos nos fotoreceptores coloridos, ou seja, nos cones, tá bom? Então, visão RGB, Red, Green e Blue, tá? Então, o que que acontece? Você pode ter problema na produção. Então, um daltônico pode não conseguir, né, identificar o vermelho, né? E, portanto, as combinações que envolvem o vermelho vão ser confusas para ele. A mesma coisa, o azul ou o vermelho, então, o verde. Então, existe mais de um tipo de daltonismo. É por isso que existem algumas convenções no mundo, no planeta, né? Tá certo? Então, por exemplo, né? Quando você fala do semáforo, né? Do farol, né? O sinal de trânsito, o vermelho, em qualquer país do mundo, ele é a lâmpada de cima ou a lâmpada da esquerda. O verde, em qualquer país do mundo, é a lâmpada de baixo ou a lâmpada da direita. Entendeu? Quando você para num pedágio, por exemplo, não tem mais essa coisa das luzes com cores diferentes, mas sim você tem o quê? O X, né? O X e a setinha para cima, né? Dizendo que o cara pode ver, né? Entendeu? Então, existem algumas convenções que garantem aí que as pessoas sejam inclusas socialmente, tá bom? E um ponto importante é o ponto cego, né? Tem que ficar claro que se o raio luminoso, né? Se o raio luminoso incide sobre o ponto cego, o que que acontece? Você não tem ali receptores. Então, na verdade, as terminações nervosas se unem, elas vêm para cá, tá certo? Vêm para cá, se concentram aqui e formam o quê? As fibras e, portanto, o nervo óptico, tá bom? Então, nessa região, você não tem os receptores, tá bom? Muito bem. Que mais? Visão esteroscópica. Então, o que que é isso, né? Então, quanto mais próximo um olho está do outro, melhor é a tua visão. Quanto mais no mesmo plano eles estão, né? Planos diferentes, planos muito diferentes. Quanto mais no mesmo plano, mais próximo os dois planos, a inclinação dos planos melhor. Por quê? Porque aí o campo visual de um olho e o campo visual do outro olho se sobrepõem. E onde os campos visuais se sobrepõem, você tem visão estereoscópica, ou seja, visão de profundidade. Você sabe exatamente, né, se o objeto está perto de você, está mais longe, está mais longe, está mais longe. E no caso de um predador, isso é fundamental, para que você possa ter o quê? O ataque, planejamento do ataque, né, e a eficiência na captura. Tá certo? Um animal, por exemplo, como um cavalo, as pessoas às vezes têm medo de se aproximar do cavalo, né? E por quê? Porque acham que ele tem um movimento mais brusco, né? Tá certo? E por que isso acontece? Mesma coisa as aves, né? A maioria das aves. Porque um olho está numa lateral e o outro olho está na outra lateral. Então, quer dizer, a visão dele de profundidade é péssima, porque não há sobreposição dos campos visuais. Então, o cavalo, para te ver bem, ele vai fazer isso. Ó. Ele vai fazer isso, vira para um lado, vira para o outro, para conseguir ter sobreposição dos campos visuais. Entenderam a ideia? Tá certo? Agora, no caso dos predadores, você vai perceber que você tem os olhos, né, na frente, formando o quê? Formando uma sobreposição bastante grande, permitindo aí sucesso na caça, na captura. Tá bom? Ficou claro a ideia? Bastante importante. Muito bem. Problemas visuais, né? Problemas visuais. Então, o que que acontece? Muitas vezes, né, a curvatura da lente ou do cristalino é de tal modo que ela não consegue permitir, tá certo?
que os raios, né, se encontrem, né, na retina, na retina. Então, às vezes, a curvatura do cristalino ou da lente é de tal modo que os raios se encontram antes da retina. Entendeu? E aí, isso caracteriza o quê? A miopia. Então, você vai precisar de uma lente que corrija, né, que ajuda a corrigir esse problema na curvatura do cristalino, né, de óculos, então. Então, como você está vendo aqui, é uma lente que vai divergir. No que ela diverge, né, certos raios se afastam para entrar em contato com o cristalino e eles convergem depois, eles vão convergir mais na frente, jogando a imagem para cima da retina, tá bom? E no caso da hipermetropia, é o contrário, né? É o contrário. Então, o que que acontece? Você tem um problema aqui de formação da imagem, por exemplo, depois da retina. Então, quer dizer, eu preciso, né? Eu preciso fazer com que os raios luminosos se antecipem, tá certo? E eu forme a imagem sobre a retina, e não depois, né? Certo? Então, nós vamos usar lentes convergentes. Tudo bem? Certo? Então, isso você estuda, inclusive, em física também, tá bom? Então, o problema está aí, né? Quer dizer que eu posso nascer, prestem bem atenção, eu posso nascer, né, com problema na curvatura da minha lente ou cristalina. E se isso acontecer, eu posso formar a imagem antes ou depois da retina. E por conta disso, eu vou ter que usar necessariamente o quê? Óculos, lentes corretivas. Tá bom? Certo? Muito bem. São os principais problemas, né? Agora, você tem aí o astigmatismo. O astigmatismo é uma loucura, né? Por quê? Porque a córnea, ela tem uma curvatura que é um pouco anormal. E aí, o que que acontece, né? Então, essa curvatura dela, ela é exagerada. E aí, o que que acontece? Você tem uma dificuldade enorme, né, em focar linhas horizontais, né, verticais e oblíquas. Então, por exemplo, você tem um portão lá de grades, a uma determinada distância, o que que acontece? O astigmático, como eu, por exemplo, não consigo de jeito nenhum contar quantas barras tem, por exemplo. Se você não colocar o dedo na frente, você não consegue, né? Então, qual é o problema aí, né? O problema aí é que a córnea, ela tem o quê? Um abaulamento maior, tá certo? Um abaulamento maior. Você consegue consertar isso com óculos? Consegue, né? Mas o que que você poderia fazer? Você poderia tirar a córnea e colocar outra córnea, acabou. Só que o grande problema de você colocar a córnea, qual é? Né? Qual é? É a doação, né? Entendeu? Então, não é tão fácil assim você substituir a córnea, né? Porque você precisa que alguém doe a córnea para você. A pessoa não vai doar em vida, né? Tá certo? A pessoa tem que morrer, o olho tem que estar hidratado, bastante saudável ainda, apesar da pessoa estar morta, entendeu? Para que ele possa ser retirado e você possa fazer o transplante. Então, boa pergunta, Felipe. Usar lente de contato danifica a córnea? É sim e não, né? Eu não sou especialista em lentes, mas com certeza existem aquelas lentes que são mais rígidas e aquelas lentes que são mais flexíveis, né? Eu não sei agora se são as siliconadas, eu não sei, entendeu? A verdade é que pode danificar sim. Por isso que você precisa aí do trabalho, né, de um oftalmo, né, de um médico especialista. Tudo bem? Super importante. Pode danificar sim. Existia uma moda um tempo atrás aí, não sei se ainda fazem isso, das pessoas usarem lentes para mudar a cor do olho simplesmente. E ficam um tempo com aquela lente para ficar bonitão, de olho azul, vermelho, sei lá qual for a cor. Pode danificar? Pode danificar sim, entendeu? Por quê? Porque a córnea, como você entendeu, ela tem uma curvatura. A lente, ela tem que acompanhar a curvatura da córnea. Se ela não acompanha a curvatura da córnea, ela vai te incomodar, tá certo? Vai te machucar e pode danificar mesmo, né?
Tudo bem? Henrique, vamos lá. Existem formas de fazer a cirurgia através de células-tronco hoje em dia? Então, na verdade, com a célula-tronco, teoricamente, com a célula-tronco, né, teoricamente, você produziria o quê? Qualquer estrutura, tá bom? Tá? Qualquer estrutura. Celular. A córnea não é exatamente celular, né? Então, ela tem o quê? Umas fibras de conjuntivo, tá? Então, fazer a córnea ali através da célula-tronco não é a melhor ideia, né? Mas você pode conseguir fazer elementos sintéticos, por exemplo, né? Isso existe, né? A possibilidade, tá bom? Muito bem. Vamos lá? Então, o glaucoma, qual é o problema do glaucoma, né? O glaucoma, você acaba tendo uma pressão intraocular. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Pressão intraocular. O que é a pressão intra, dentro, ocular, do olho? Peraí, mas como é que eu tenho uma pressão dentro do olho? Porque eu tenho uma câmara cheia de líquido, é o humor vítreo, tá? Então, pode acontecer duas coisas. Eu posso ter um problema, desculpe, eu posso ter um problema no olho, que eu perco esse líquido, vou perdendo esse líquido, e isso é difícil, isso dói, isso é complicado, porque ele garante a forma, a manutenção da forma do olho, tá certo? E perdendo o olho pode se deformar, e aí você pode ter problema na formação da imagem. Por outro lado, eu posso ter uma produção maior do humor vítreo, o que faz com que aumente a pressão interna. Ao aumentar a pressão interna, você tem o quê? Compressão de todas as estruturas, tá certo? Inclusive do nervo óptico, tá? Então, ao acontecer isso, o que que acontece? Você perde a visão periférica, tá? Então, é como se você enxergasse só no meio, né? E perdesse a capacidade de ver na periferia. É a terceira imagem aqui, ó. É esta aqui. Entendeu? Então, quer dizer, quando você vai ao médico, ao oftalmo, fala assim, pô, doutor, eu tenho uma mancha preta em volta aqui, né? Então, ele já sabe, né? Não, isso aí é glaucoma, né? Nós vamos medir a pressão do olho, tá certo? E existem procedimentos, né? Procedimentos para diminuir a pressão, tanto remédio quanto procedimentos cirúrgicos, tá bom? Certo? E o que que acontece com a catarata, né? A catarata, ela vai fazer com que você tenha uma visão embaçada por conta da capacidade, né, da córnea ficar, deixa de ser transparente e do cristalino também, entendeu? Muitas vezes é só córnea, outras vezes é córnea e cristalino. Se é córnea e cristalino é um pouco mais complicado. Você tem como substituir os dois. Se for só córnea, é uma cirurgia mais simples. Se for córnea e cristalino, é uma cirurgia um pouco mais complexa, mas também dá, tá bom? Certo? Então, quer dizer, se o elemento óptico ali, a lente, né, a córnea, que permite a passagem do raio luminoso, e a lente não são totalmente transparentes, a tua visão, ela vai estar comprometida, certo? Muito bem. Tudo bem? Então, vamos falar de um outro sentido. Qual é o outro sentido? O sentido da audição. E qual é o órgão do sentido? É a orelha, tá certo? Então, a orelha, no nosso caso, ó, né, ela tem o quê? Um pavilhão auricular, tá certo? Então, você tem toda uma expansão, né, uma expansão externa, tudo bem? Cheia de dobras que permitem o quê? Uma recepção maior de estímulos sonoros, tá certo? Muito bem. Então, e que acabam que direcionando esses estímulos sonoros, então todo esse relevo interno aqui, né, acaba direcionando o som para onde? Para o canal auditivo ou meato acústico, canal auditivo ou meato acústico. Ao final do canal auditivo, o que que você tem? Uma membrana timpânica, tá certo? Ela não é rígida, né? Ela é flexível, tá bom? Então, o que que acontece? Você está
em São Paulo, né, a 900 metros de altitude em relação ao mar, tá bom? Então a pressão aqui ela é menor. Quando você desce, o que que acontece? A pressão é maior. Esse ar, né, teoricamente mais denso, né, preenche o canal auditivo e pressiona a membrana timpânica para dentro. E você sente o quê? Um entupimento, né? Muito bem. Quando você engole, como existe uma ligação aqui, ó, com a cavidade bucal, o que que acontece? Você aumentou a pressão dentro da boca, expandiu o ar, você empurra o tímpano nesse sentido aqui. Então você equilibra. Se você desce a serra, por exemplo, mascando um chiclete, se a criança de colo desce a serra, por exemplo, amamentando, né, tá certo? Ela não tem essa sensação de incômodo, tá bom? Certo? Muito bem. Então, o que que nós vamos ter aqui, né? Essa compressão aqui, então você vai pensar nas moléculas que estão no ar, tá? Elas estão em movimento. Quando você fala, você agita essas moléculas do ar, tá certo? Muito bem. Aí o que que acontece? Você tem então aqui um estímulo sobre o tímpano. Esse estímulo é passado por uma série de 3 ossículos, tá? 3 ossículos que vão amplificar, tá? Certo? Amplificar o quê? A intensidade sonora. Até que chegue aonde? Na cóclea, certo? Essa estrutura em espiral, tá? Que está ligada diretamente ao nervo auditivo. E aí vamos ter o quê? O impulso nervoso chegando no córtex auditivo, tá bom? Certo? Primeiro ossículo, martelo. Segundo ossículo, bigorna, tá? Terceiro ossículo, estribo, tá? Estribo é este aqui. Martelo, bigorna e estribo. Tudo bem? Função dos ossículos, amplificar a intensidade sonora, tá certo? Para que eu garanta a estimulação da cóclea, tá certo? E a conversão do estímulo em impulso nervoso, tá certo? É lógico que existem sons que eu vou ouvir com mais facilidade e outros que eu vou ouvir, né, com mais dificuldade. Está dentro do quê? Do limite sonoro da espécie humana. O infrassom, tá certo? O infrassom para a espécie humana, né? São o quê? Intensidades sonoras que eu não consigo ouvir. Determinados animais conseguem, tá certo? Tá? E o ultrassom, a mesma coisa, certo? Então, quer dizer, existe o audível, do mesmo jeito que existe o visível, tudo bem? Certo? O infravermelho eu não vejo, né? Certo? Eu não consigo ver a onda de calor, né? Tudo bem? Então, os estímulos são específicos para os, né, receptores, não esqueça disso. Muito bem. Essa primeira apresentação que eu fiz para você agora, a gente tem que adicionar 3 ideias, tá? Então, por exemplo, pavilhão auditivo e canal auditivo, orelha externa. Tá? O canal, por exemplo, ele está no interior da caixa craniana, uma perfuração óssea, tá bom? Certo? Quem faz a divisão? O tímpano, tudo bem? O tímpano. Então, o tímpano já faz parte da orelha média, onde estão os ossículos, tá? Então, tímpano e ossículos, orelha média, tá bom? Então, qual é a ideia da orelha externa? A orelha externa é a captura, é a percepção do estímulo sonoro e encaminhamento a partir do canal auditivo para a orelha média. Tudo bem? Certo? Tudo bem? Uma pessoa pode viver sem orelha, sem pavilhão auricular? Pode. Certo? Qual o grande problema? A captação sonora, ela fica diminuída. Tudo bem? Captação sonora diminuída.
tá? Muito bem. Então, orelha média, tímpano e os ossículos. Função, amplificação da intensidade sonora, tá certo? E a orelha interna, tá? Está associada com a cóclea. Cóclea, né? Que é onde vai ocorrer o quê? A transformação do estímulo, tá? Sonoro, mecânico, para o quê? O impulso nervoso. E encaminhamento pelo nervo auditivo até o córtex auditivo. Tudo bem? Certo? Então, estamos falando do quê? De audição, tá bom? Audição, beleza? Orelha interna, portanto, cóclea, né? Que é a transformação do estímulo sonoro, né? Mecânico, para o impulso nervoso. Tudo bem? Certo? Então, tá aqui, queridos. Aqui, ó. O canal auditivo, o tímpano. Então, o tímpano vai vibrar. Ao vibrar, né, ele estimula o martelo a se mover sobre a bigorna, tá? Então, o martelo se move sobre a bigorna e a bigorna transmite o som pelo estribo. Pode ver que o estribo parece mesmo com um estribo de sela de cavalo, onde você, né, encaixa o pé para poder montar, né? Tudo bem? Certo? Então, ossículos da orelha média. Se na prova eu escrever ouvido médio, entendeu? O examinador pode tirar nota, tá bom? Então, não tem mais essa de orelha ser isso, né? Fazendo parte do ouvido externo. Depois, o ouvido médio, onde eu tenho tímpano e ossículos, e o ouvido interno, onde eu tenho a cóclea. Tudo bem? Certo? Então, evite usar, né? Dependendo do examinador, ele pode tirar nota. Pode achar que não. Não, isso aí é um rigor só lá para o curso de medicina. Mas, dependendo, tá? Então, evite. Escreva orelha, por favor. Tá bom? Orelha, tá? Orelha externa, orelha interna e orelha... Desculpe, orelha externa, orelha média e orelha interna, né? Pavilhão e canal, tá certo? Tímpano, ossículos, tá certo? E cóclea, tá bom? Muito bem. E aí, a cóclea vai permitir, então, né? Aqui, vai permitir aqui, né? A transformação. Ela é cheia de células receptoras, né? Mecanoreceptoras, né? São mecanoreceptores específicos, chamados de fonoreceptores, por conta do som, tá? E aqui você vai ter o quê? Qual é o processo que vai ter aqui? Né? O estímulo vai inibir a bomba de sódio e potássio, aí o que acontece com as células? Despolarizam, criam a diferença de potencial, que é o quê? O impulso nervoso, que vai começar a ser transmitido. Tudo bem, queridos? Tudo bem? Tranquilo? Bastante importante. Tá? Agora, tem um outro lance que caiu na FUVEST, né? E que é importante, tá certo? Essa estrutura toda também está associada com uma outra função, que é a função do equilíbrio, tá bom? Equilíbrio. Então, nós vamos entender assim, ó, da orelha como um todo, vão sair dois tipos de impulsos nervosos. Impulso nervoso que vai levar, né, a informação para o córtex auditivo, beleza? Certo? É audição. E impulso nervoso que vai para o cerebelo, equilíbrio. Nervo auditivo e nervo vestibular. Olha que louco, vestibular. Tá certo? Então, olha o que acontece. Em física, algumas vezes, você deve ter visto já o físico fazendo uma coisa parecida assim, né? Quando ele quer ressaltar o quê? Os três planos, não é isso? Muito bem. Então, você imagina que a cóclea, olha lá, querido, que a cóclea está ligada a canais semicirculares. Essa é a ideia. Você não precisa falar mais nada do que isso no vestibular. Canais semicirculares. Cada canal está num plano, beleza?
Cada canal está num plano. E os canais semicirculares formam o que a gente chama vulgarmente de labirinto. Beleza? Labirinto. Alguém perguntou ontem aí, que eu não lembro quem foi. Labirintite, né? Então, o labirinto, na verdade, é formado por esses 3 canais semicirculares, não formam um círculo completo, repletos de líquido, tá bom? Então, existe líquido dentro deles e células receptoras, células que vão perceber o estímulo desse líquido. Então, você imagina um tubo, tá? Um tubo que tem aqui ao redor, ó, dentro, internamente, células receptoras e o líquido lá dentro. Se o líquido vem para cá, você estimula estas células. Se o líquido vai para lá, você estimula aquelas células. Então, é um lance de aceleração, de movimento espacial. Deu para entender a ideia? Então, como você tem 3 canais, o que acontece? Quando você vai para frente, esse líquido, por inércia, fica para trás, você estimula determinadas células, tá certo? Que vão o quê? Gerar impulsos nervosos, que vão chegar no cerebelo, e que vai dar que interpretação para você? Opa, estou indo para frente. Entendeu? Certo? E a mesma coisa, se você acelerar para a direita, se você acelerar para a esquerda, tá certo? Se você estiver mergulhando, tá bom? Então, importante. Então, vamos lá, querido. Aqui, ó, para você ter uma ideia mais completa. Opa, desculpe. Para você ter uma ideia mais completa. Então, vamos lá. Orelha externa, pavilhão, né, e meato acústico. Orelha média, tímpano, ela começa onde? No tímpano, e você tem os ossículos que vão intensificar, amplificar a intensidade sonora. E a orelha interna, tá bom? Que é formada pela cóclea, que é auditivo, beleza? E pelos canais semicirculares, que estão associados com o equilíbrio. Tudo bem? Tá certo? Então, cóclea vai acabar mandando, né, gerando, criando, originando impulso nervoso, tá? Que vai via nervo auditivo para o córtex auditivo. Canais semicirculares, tá certo? Vão gerar impulso nervoso, tá? Que vai também sair pelo nervo auditivo, outro ramo, mas que vai para o cerebelo, o nervo vestibular. Tá bom? Ficou claro, queridos? Então, quer dizer, este órgão, né? Este órgão, que é a orelha, tem 2 funções importantes, né? O sentido da audição e do equilíbrio. Ficou claro para vocês? Tudo bem, queridos? Hein? Tranquilinho? Muito bem. Então, tá aqui, ó. Tá? Legal. Então, ó, é essa a ideia, né? Quando você gira a cabeça de um lado, você estimula, né, os estatorreceptores de um lado, quando você gira a cabeça para o outro lado, você estimula os estatorreceptores de outro lado, tá bom? Tudo dentro do quê? Dos canais semicirculares, esse líquido se movendo para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. E aí você consegue ter claramente, né, uma orientação espacial. Estou em pé, estou sentado, estou inclinado, tá bom? Função de quem? Cerebelo, tá? Muito bem. Certo? Fossas nasais, nariz. Então, nariz é o órgão do sentido, tá certo, queridos? O sentido é a olfação. Olfação. Muito bem. Então, a cavidade nasal, ela é importante porque ela aquece o ar. Ao aquecer o ar, você consegue dar o quê? Um pouco de energia para as partículas. Quando as partículas têm movimento, né? Quando as partículas têm movimento, elas conseguem o quê? Atingir, né? O bulbo, a parte de cima do nariz, né? Certo? O bulbo olfativo, onde você tem as terminações do nervo olfativo, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, né? A estimulação a partir do quê? Das partículas, né? Que estão dentro da fossa nasal,
tá certo? Então, diferentemente do gosto, né? Do gosto, que é o salgado, azedo, né? Amargo, doce, tá certo? Os cheiros, nossa, é impressionante. As pesquisas mostram que você tem uma possibilidade de identificar cheiros distintos absurda, né? E algumas pessoas identificam mais do que outras, né? Porque tem um aspecto cultural e tem um aspecto genético. Quando eu falo cultural, por exemplo, crianças indígenas conseguem numa boa, identificar pelo menos 30 tons de verde. E olha que triste, né? Olha que triste. Crianças urbanas, né, da mesma idade, conseguem identificar numa boa pelo menos 20 tons de cinza. Entendeu? Certo? Então, tem um aspecto cultural, tem, de aprendizado. É aquela história, você cresce ouvindo dizer, isso é amarelo, isso é laranja, isso é vermelho, isso é verde. A capacidade biológica de distinguir os comprimentos de onda é genética, certo? E depende do quê? Da presença dos cones, né? Da produção dos pigmentos, tá claro? Mas o modo como a gente entende, né, entende as cores é cultural. Então, em cima dessa capacidade genética, tem o quê? O aprendizado, tem o aspecto relacional, né, social, né, de aprendizado mesmo, e aí de significado, né? Você começa a dar significado maior para algumas cores do que outras, tá certo? Então, tem aquele negócio, né? O cara fala assim, não, isso é grená, isso é ocre. Meu, pelo amor de Deus, né? Isso é fúcsia, entendeu? Então, quer dizer, tem muitas cores, por exemplo, que não tem significado para muitas pessoas. Então, a pessoa vai simplesmente falar assim, não, é um vermelho mais claro, é um rosa, é um roxo, é um lilás, e deu, e pronto. É um marrom, entendeu? Caqui, né? É um marrom, e pronto, né? Entendeu? Certo? Então, em relação ao cheiro, é muito parecido. Existem pessoas, por exemplo, que vão simplesmente falar assim, é um cheiro doce. Já ouviu falar isso? Tá? Então, quer dizer, se é um quimio-receptor, como no caso da olfação, né, tem que haver dissolução, tá certo? A substância tem que estar em solução. Então, quer dizer, a cavidade nasal sempre úmida, super importante, entendeu? Sempre úmida, um ar seco prejudica o cheiro, tá certo? Tudo bem, uma comida gelada não tem cheiro, entendeu? Ou tem um cheiro dificilmente percebido, entendeu? Já uma comida quente, com vapor d'água, saindo e tudo mais, você consegue o quê? Sentir o cheiro. Tá claro? Então, são as terminações nervosas, né, do nervo olfativo, né? Então, são o quê, gente? Vamos lá. São os dendritozinhos, tá certo? Dos neurônios, né? Que vão estar o quê? Adaptados, especializados a perceber, a despolarizar com determinadas moléculas, gerando impulso nervoso que vai para o nervo olfativo, tá bom? Ficou claro, queridos? Tá bom? Os pelos na entrada do nariz, são pelos que garantem o quê? Proteção, tá bom? Proteção, um filtro bastante importante. Outra coisa interessante é que acaba diminuindo, né? Acaba diminuindo a troca de calor com o meio externo. Então, dentro do nariz, acaba sendo mais quente do que fora, tá certo? O nariz, ele é formado por uma cavidade, você vê que tem uma cavidade delimitada por osso e uma parte anterior, que é esta aqui, né? Uma parte anterior, que é esta, que é formada basicamente por cartilagem e que as pessoas acabam gostando ou não, fazendo uso aí de plástica ou não. Não gosto do meu nariz, tem que afinar meu nariz, né? Tem que diminuir meu nariz, tem que arrebitar meu nariz, enfim. Você está mexendo o quê? Na cartilagem, não exatamente no osso, tá bom? Muito bem, queridos. Tudo bem até aí? Tá? Então, como eu falei para vocês, você tem aqui o bulbo olfativo,
do qual saem o quê? As fibras nervosas, tá certo? Então tá aqui, ó, a partícula de odor, né? Ela é volátil. Eu vou conseguir perceber o cheiro na medida que ela está em suspensão no ar, que ela é volátil, senão difícil, tá bom? Muito bem, a não ser que eu passe a mão em algo e coloque no nariz, tá bom? Muito bem. O muco que existe internamente no nariz é um muco de proteção e ele também acaba permitindo a solução dessas partículas, a dissolução dessas partículas, né? Como eu falei para vocês, aqui você tem as células sensoriais, tá? Lembrando sempre que o que vai ser estimulado é o dendrito, tá bom? Dendrito, corpo celular, axônio, tá bom, queridos? É essa a ideia. Muito bem. Tá? As papilas gustativas, né? Então, caiu uma vez na Federal de Minas, não faz muito tempo, uma questão que mostrava o seguinte. Então, preste atenção, por favor. Mostrava o seguinte, que aquela história de que a língua é mapeada é mentira. Ah, então tem uma região da língua para sentir o doce, outra para sentir o salgado, outra para sentir o azedo, né? O amargo e tal. Não, não tem. Então, cuidado com isso, entendeu? Porque muitas vezes a gente leva para a prova alguns preconceitos, achando que, né, o que a gente acredita, a gente já ouviu falar, a gente cresceu ouvindo e tal, é mais importante do que a teoria. Então, muito cuidado com isso, né? Essa questão teve um índice de erro muito grande por conta desse preconceito, das pessoas acreditarem que a língua é mapeada, entendeu? E ela não é, tá? Então, na verdade, em qualquer lugar da língua, em princípio, você pode sentir o doce, o salgado, né, o amargo e o azedo, tá bom? O doce, né, o salgado tem importância muito grande, né? Então, o doce é um nutriente, né? Os sais também são nutrientes, no sentido de que a gente precisa, né, dos sais para manter os potenciais de ação, para manter o equilíbrio osmótico, né, do sangue, dos líquidos, né, do corpo. O doce é um nutriente, caloria, importante. O azedo, ele é super importante porque ele mostra início de decomposição, entendeu? Decomposição, então isso é importante. E o amargo, ele vai mostrar outra coisa, né? O estado de maturação, entendeu? O estado de maturação, principalmente do quê? Né? De frutos, entendeu? Então, quer dizer, existe uma maneira de relacionar a importância desses gostos, tá certo? Sabor é diferente, então não use sabor na prova, use gosto, o gosto doce, tá? Então, papilas gustativas, né? Então, elas percebem o quê? O gosto. O sabor é uma relação entre a gustação e a olfação. Quando você fala comida saborosa, né? Então, ali a questão é o quê? É língua e nariz, tá bom? Então, gosto, língua, que é um músculo, tá? É um músculo voluntário, língua para cima, língua para baixo, língua para fora, certo? Tá bom? Voluntário, tá? E que apresenta uma importância enorme na digestão, a gente já falou dele, né? E ele vai apresentar o quê? Na sua superfície, muitas papilas. Então, as papilas são concentrações das terminações nervosas dos neurônios que a gente vai encontrar aí, né? Tá certo? Então, as papilas são concentrações, são áreas sensitivas, são áreas que vão ser capazes de identificar esses estímulos aí, tá bom? Então, bastante importante. A língua, ela apresenta uma concentração grande de papilas gustativas. Então, você tem diversos tipos de papilas, as formas delas. Agora, a capacidade dela perceber doce, salgado, ácido e amargo, em princípio, é a mesma para todas. Então, papilas gustativas que vão perceber estímulos desses tipos aí, tá bom? Vão gerar o quê? O impulso nervoso, tá certo? Que vai ser encaminhado pelo nervo glosso de língua.
glossofaríngeo, tá? Até a área cortical correspondente, onde você vai saber fazer o quê? Ah, engula. É comida boa. Cuspa. Entendeu? Certo? Pare de mastigar, né? Então, são as situações importantes. Quando começou a engolir, já é o quê? Um reflexo. Lembre disso. Você não consegue parar depois que você engoliu, tá bom? Reflexo, tá? A decisão de engolir ou não, sim, voluntária. Engolir, não, tá? Engolir é o quê? Reflexo. Lembram disso? Tá certo? Deglutição, né? Deglutição. Quem controla a deglutição? Quem lembra? E aí? Lição de casa aí, hein? Muito bem. E a pele? A pele são mecanorreceptores. Quando a gente fala em pele, cuidado, por favor. A pele é um órgão, tá certo? Então, um órgão. Se é um órgão, você tem tecidos, tá? Você tem várias camadas de tecidos aí, né? Então, você tem tecido, ó, vascular, certo? Você tem tecido nervoso, tem as terminações nervosas, tá bom? Você tem uma camada superficial chamada epiderme, formada por várias celulinhas. Sobre a epiderme existe queratina, que impermeabiliza, tá bom? Depois você tem a derme. Na derme eu vou encontrar o quê? Os receptores, vou encontrar, né, os pelos, a origem dos pelos, tudo bem? Vou encontrar vasos, tudo bem? Então, é uma injeção dérmica, intradérmica. Então, você tem que levantar né, fazer uma dobra e tentar o quê? Atingir mais profundamente nesta região. E, finalmente, você tem nos mamíferos e nas aves o que a gente pode chamar de hipoderme, tá bom? Hipoderme, que é basicamente, né, uma camada formada por células adiposas, bastante importante. Então, o tecido adiposo ou gorduroso, ele está associado com o quê, gente? Vamos lá. Termorregulação, reserva, flutuação, tá? Modelagem do corpo, né? Macho pode ter o quê? Uma modelagem do tecido adiposo diferente da mulher, a gordura masculina é diferente da gordura feminina, tá certo? De modo geral, o homem acumula gordura onde? No abdômen, a mulher acumula gordura onde? No quadril, tá certo? Por exemplo, né? Então, bastante importante. E na pele nós vamos ter receptores para quê? Para tato, para pressão, para dor, para temperatura, tá certo? Importante. Não acho que você precisa, de jeito nenhum, saber o nome de cada um desses receptores, tá bom? Tá? Não precisa. A gente colocou aí, mas não precisa. De modo geral, no córtex cerebral, você tem áreas para o tato, né? Áreas para o tato, tudo bem? Áreas sensoriais, né? E olha que interessante o homúnculo sensorial. Ele foi desenhado aqui, o homem, em função da quantidade, do tamanho da área sensorial para cada sentido. Então, o que você percebe? Que no cérebro você tem uma área muito grande para as sensações que vêm da mão, uma área muito grande para as sensações que vêm da boca, da língua, do pé, entendeu? Então, quer dizer, a gente é capaz de sentir sensações de qualquer parte do corpo? Sim, com certeza. Do mesmo modo? Não, com certeza. Entendeu? Tá certo? Então, quer dizer, manipular é extremamente importante para a gente, muito importante para a gente. Por mais que pai e mãe fiquem nervosos, né? Fiquem nervosos, uma criança no mercado, numa loja, né? Quando a criança está pegando tudo, né? Você fala assim, veja com os olhos, né? Não pegue, não fique pegando. Ah, mas eu estava só vendo, e vendo com a mão, entendeu? Então, essa coisa de ver com a mão já caiu no vestibular. E representa o quê? Representa que a área cerebral associada à interpretação dos estímulos que vêm, né, da mão é enorme.
entendeu? É muito grande. Então, a importância de manipular evolutivamente para nós é gigante. Então, quando a gente fala, estou vendo com a mão, né, dá para entender por isso. Tá? Ficou claro a ideia? Né? Mesma coisa com a língua, mesma coisa com os lábios. Tá bom, queridos? Tá? Tudo bem? A linha lateral nos peixes, né? Nos peixes, ela está associada a quê? A uma sensação de equilíbrio. Então, você tem aqui vários porinhos, né? Aberturinhas, a escama aqui, ó, as aberturinhas, tudo bem? Tá certo? E você tem aqui estruturas nervosas, né? Estruturas nervosas, né? Que são capazes de perceber esse movimento da água entrando aqui. Entra e sai, né? Tudo bem? E aí, sabe o que acontece? Quando você tem um peixe aqui virando para a direita, né? Ocorre um deslocamento de água. E o outro peixe percebe exatamente isso. Então, esse vira para a direita, o outro vira junto. Todos viram junto. Então, fica a impressão de que o cardume nada de um modo mágico, né? Como é que todos vão para o mesmo lado, né? Porque o deslocamento de água permite que os peixes, né, percebam a direção e o sentido que o peixe do lado está tomando, entendeu? E, ao mesmo tempo, eles acabam o quê? Se movimentando juntos. É fantástico, né? Aí você vai falar, peraí, mas algum deles teve que se movimentar primeiro. Sim, e pode ser qualquer um, principalmente os que estão o quê? Na periferia do cardume, tá bom? Certo? Então, linha lateral nos peixes é uma estrutura sensorial de equilíbrio e de movimentação, tá bom? Certo? As ampolas de Lorenzini. As ampolas de Lorenzini, elas vão perceber, né, estímulos químicos, né, e elétricos, né? Então, é uma loucura, é uma loucura. Porque, na verdade, você fala assim, pô, tá lá o tubarão, eu vi o tubarão, né? Estou morrendo de medo, o que eu faço? Fico quieto. A partir do momento que eu fico quieto e não tenho contração muscular, eu não vou emitir o quê? Impulso nervoso, sinal elétrico, que ele percebe. Então, ele tem uma visão péssima, mas as ampolas de Lorenzini conseguem perceber os impulsos nervosos, elétricos, entendeu? Então, você tem lá o surfista, está lá a prancha, o surfista está sentadão na prancha, quieto. Tudo bem. Aí a pessoa fala assim, não, o tubarão veio e acha que aquilo é uma foca, vai lá e come o cara. Tudo bem. Se o cara estiver quieto, não. Entendeu? Ele enxerga mal pra caramba. Mas o que que acontece? Com o movimento de buscar a onda, tá certo ou não? O que que acontece? Você tem os sinais elétricos, contração muscular primeiro, sinais elétricos, tá certo? O impulso nervoso, o tubarão percebe. Tá certo? E por quê? Por causa das ampolas de Lorenzini. E aí ele vai lá e pega. Pega o bichinho fácil. Ah, mas porque enxergou? Não. Ele enxerga muito, muito, muito mal. Tá bom? Certo? É isso, queridos. Bom fim de semana para vocês. Se cuidem, por favor. Tá bom? Boas aulas hoje, tá? E um grande beijo meu. Tá bom? Alguma dúvida aí? Ficou alguma coisa? Vocês podem mandar ou falar agora. Vamos lá. Valeu, Felipe. Para você também. Bom fim de semana. Tudo bem então, queridos? Tudo? Podemos encerrar? Legal, Silas. Valeu. Obrigado, professor. Bom final de semana. Também, André. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Bom final de semana. Amanhã, tchau.